você já passa para a Catarina para falar um pouco de Recife. Jonathan, você me ouve? Sim, sim, te escuto. Sim, te escuto. Pronto, legal. Hélio, você quer que eu faça o compartilhamento da tela da tabela daí de Salvador, pro pessoal? Pronto, eu já vou compartilhar aqui agora. Pronto. Deixa eu só pegar aqui. Gente, enquanto o Hélio está compartilhando a tela, eu queria ver o Ariel está por aí. Deixa eu apresentar aqui o Ariel, caso ele tiver. Pronto. Gente, o Ariel, ele é nosso gestor aí em São Luís do Maranhão. Se apresenta para eles, Ariel, para eles conhecerem você. Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Ariel Queiroz, eu sou aqui de São Luís do Maranhão. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês, tá? E estou à disposição de vocês. Se o que precisarem, podem contar comigo. Maravilha, Ariel. Só, gente, uma coisa. O Ariel, se o que vocês precisarem de São Luís do Maranhão, esse cara governa em São Luís do Maranhão. Tudo de plano de saúde. Pode contar com eles. E é uma pessoa solista. A hora que você precisar, ele vai atender. Se você precisar até ligar de meia-noite, pode ligar. Só é dizer que é venda, que ele te atende. Hélio, fica à vontade, viu? Obrigado, Ariel. Vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela. Apareceu aí para vocês? Tá mostrando pra gente. Pronto, legal. Então, pessoal, essa aqui é a nossa tabela, tá? Estou abrindo aqui a parte de Salvador, mas como o Jonatas havia falado anteriormente, existem outras localidades, outros estados aqui no Norte e Nordeste que a gente pode estar comercializando este produto. Olha o preço dessa tabela aqui para Salvador, tá? Podemos já ver aqui que na faixa etária de 0 a 18 anos, o valor, né, do plano enfermaria, lembrando, tá? Esse produto é um produto que ele é enfermaria e apartamento, não temos aquele produto ambulatorial, é o enfermaria ou apartamento, que é o ambulatorial, hospitalar mais obstetrícia, e que esse produto, ele não é com coparticipação, esse valor que vocês estão vendo aí baixinho, esse valor pequenininho, não é o valor com coparticipação, tá certo? É o valor do produto sem coparticipação. E nesse produto, como o Jonathan já havia adiantado, é um produto que você pode estar comercializando para duas entidades de classe, tá? Existe a entidade da AEC, que é para funcionários do ramo de comércio, então todo funcionário, toda aquela pessoa que é funcionário do ramo de comércio, ele pode estar aderindo a este produto. E no caso da Asprene, que é para funcionários, né, ativos, servidores públicos, no caso, servidores públicos ativos. Então, eu tenho essas duas entidades que eu posso estar colocando através desta tabela. Lembrando que é um produto que o seu cliente, ele vai entrar com uma carência reduzida, ou seja, ele não vai ter carência, por exemplo, para consultas. Na vigência já vai estar liberado para ele, para consultas, exames. As únicas carências que ele terá é apenas carência para parto, pré-existência e cirurgias. Olha que legal. É um diferencial. Como o Jonatas abriu no início, vocês podem estar fazendo o quê? Quando o cliente ele te liga, ele te pede preço, não é isso? Então, se o seu cliente ele te pede preço, você tem preço através dessa tabela. E se ele te pede questão de carência como segunda opção, né? Primeira preço, segunda redução de carência. Ele já vai ter um produto, mesmo que ele não esteja vindo de nenhuma outra operadora, ele já vai ter um produto com carência reduzida. É um diferencial ou não é? Peço que vocês já comentem aí, quero que vocês comentem aí, já direitinho aí no chat, tá? Já começa a comentar aí no chat se vocês gostaram. Vamos lá, deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Muito bom, Hélio. A Dani também já está colocando para a gente aqui no chat já algumas informações complementares, né? Oi? A Dani já está colocando também aqui para a gente no
no chat algumas informações complementares. Acho que a minha ligação está cortando, né, Dani? Tá boa? Como, por exemplo, as carências, né, que a gente sempre informa aqui. Carência super reduzida, exceto para parto, pré-existência, cirurgias e internações. Iniciou a vigência após 5 dias, quando a carteirinha fica liberada. Isso é um grande atrativo para vocês buscarem novos clientes. Eu vou complementar as informações do Hélio, falando um pouquinho para vocês sobre as regras de comercialização. Então, é super importante vocês anotar. Esse treinamento ele está sendo gravado, então a gente pode também disponibilizar para vocês, caso vocês queiram, para passar para as equipes, ou para deixar salvo, quando precisar buscar algumas informações. O Hélio mostrou para vocês a tabela daí da Bahia, e a gente tem disponível para vocês comercializarem a tabela também de Belém, a tabela de Maceió, a tabela de Manaus, a tabela de Salvador, que foi a que o Hélio mostrou, a tabela de Fortaleza, de São Luís do Maranhão, né? A de João Pessoa e a daqui de Recife. Também a gente tem a de Teresina. Desculpem, a de Natal. Então, a gente vai disponibilizar esse material para vocês no final, para que vocês possam estar comercializando. A gente sabe que em alguns produtos do varejo, vocês precisam vender, por exemplo, a tabela de Natal só para quem for de Natal, né? E só pode vender lá. Aqui vocês têm um leque de opções, de tabelas, cada uma dentro de sua região, que vocês podem comercializar. Usem a internet ao favor, acredito que vocês já utilizam bastante. Se aparecer um cliente de Natal, vocês buscam a tabela de Natal e finalizam essa venda de lá. A gente também tem de Aracaju, esqueci de dizer para vocês, Natal e Aracaju, tá? Esse produto, quem pode aderir a esse produto? Qual a idade que pode fazer esse produto? Ele pode ser comercializado de 18 até 64 anos, tá? Se for cônjuges, até 69 anos. Filhos, eles podem ser dependentes até 24 anos de idade. Geralmente, em alguns produtos para adesão, é até 21. Então, até 24 anos, não precisa de comprovação de faculdade. Os filhos, eles podem estar sendo dependentes desse produto. Como o Hélio falou, a gente trabalha com 2 entidades, o AEC e o ASPREME. O AEC é para funcionários do comércio e o ASPREME é para servidores públicos, tá? Esse produto, como o Juntas ressaltou para a gente, né, Hélio, ele tem 2 vigências, então é muito bom. A gente hoje está finalizando a vigência 15/8. Então, provavelmente, a partir do dia 13/7, a gente vai iniciar a vigência 1/8. A gente trabalha 2 vigências, como eu disse, a vigência 1 e a vigência 15. O cliente que entrar para a vigência 1, o vencimento desse cliente será dia 8. Todo dia 8 será gerado esse boleto para esse cliente. E o cliente que iniciou a vigência 15, o vencimento desse cliente será todo dia 20, tá? Esse produto, como o Hélio falou e o Jonas, ele é um produto coletivo por adesão. Então, um produto coletivo por adesão, ele tem uma taxa associativa, né? Ou a EC ou as prêmios. A taxa de ambos é a mesma. Vocês vão verificar, não sei se o Hélio vai conseguir compartilhar a diferença de valores da tabela de funcionário público e de funcionário do comércio. Geralmente, o funcionário público é uma tabela mais em conta. Vocês podem comercializar as duas. São leques diferentes que podem ser bem trabalhados, tá? Aqui em Recife, saem as 2 tabelas. Não se chocam porque são leques diferentes. E voltando às informações. São 2 vigências, como eu falei para você. Compartilha, Hélio, para a gente? Você mostrou, acredito que tenha sido a do comércio, não é isso? Isso. Mostra para a gente a tabela de funcionário público. O pessoal dá uma olhada. Aqui, na verdade, em todas as tabelas. Então, Maristela quer falar alguma coisa? Ei, Carolina, boa tarde. Oi, meu bem, boa tarde, tudo bem? Você. Tem valor diferente para cada estado.
por regras comerciais, por exemplo, a questão das datas de vencimento, vigência, a questão essa redução das carências, isso serve para todos os estados, para todas as tabelas, ou somente para a Bahia? Tá mudo, Catarina, seu áudio. A regra de comercialização segue para todos os estados. Muito importante sua pergunta. A gente está utilizando a tabela de Salvador lá para prestigiar o nosso amigo Hélio, que é de lá, mas a gente vai disponibilizar todas essas tabelas que vocês vão poder trabalhar. E a regra de comercialização é para todos os estados. Eu vi que entrou gente agora, né? Vou só fazer um reforço. Pode ser comercializado de 18 até 64 anos, se for cônjuges, até 69. Filhos podem ser dependentes legais até 24 anos e não precisa de comprovação de faculdade. Esse produto é um produto coletivo por adesão, que utiliza a rede do Apvida do individual, a rede própria do Apvida individual. Esse é um produto que a gente trabalha 2 vigências, a gente trabalha com a vigência 1 e a vigência 15. A partir de amanhã, a gente está trabalhando na vigência 1 do 8. A gente sempre vai disponibilizar para vocês a data de fechamento. Então, sempre a gente vai estar mandando folding para vocês explicando qual a data de fechamento do produto. Vigência 1, o vencimento desse cliente será sempre dia 8. Vigência 15, o vencimento desse cliente sempre será o dia 20. Esse é um produto que o Jonathan já ressaltou no início, que ele tem um grande diferencial, além da carência super reduzida. Esse é um produto coletivo por adesão, que, por exemplo, o cliente que fez aqui em Recife, ele pode utilizar, por exemplo, na Bahia, além de utilizar urgência e emergência, que é o normal dos produtos coletivos por adesão, ele pode realizar consultas eletivas lá na Bahia. Então, isso é um grande diferencial para vocês. Às vezes, o cliente ele quer fazer um plano que tenha rede própria para apenas utilizar urgência e emergência em outros estados. Imagine você dizer isso para o seu cliente, que além de urgência e emergências, ele também pode fazer, por exemplo, uma consulta eletiva. Eu trabalho, por exemplo, aqui em Recife, e às vezes eu vou a João Pessoa. Imagino fazer uma consulta eletiva lá. Então, isso é muito bom, isso é um ótimo argumento, tá? Esse é um produto que ele tem o odonto apenas urgência e emergências, ele não tem a consulta eletiva. É importante vocês passarem isso para o cliente. E voltando ao que eu ia falar anteriormente, que fugiu da minha mente. Esse é um produto coletivo por adesão. Todo produto coletivo por adesão, ele tem a taxa associativa. Eu acredito que essa seja a menor taxa do mercado, né? Então, o cliente ele paga no primeiro boleto uma taxa de inscrição de R$ 15 por associado. Vem apenas no primeiro boleto essa taxa de inscrição. E vem uma taxa associativa de R$ 5 mensalmente. Primeiro boleto vem R$ 15 mais 5 de taxa associativa. E nos meses subsequentes, apenas R$ 5 de taxa associativa. Tá? Então, fechou a venda e informa ao cliente. Se ele for servidor do comércio ou se ele for servidor público, já passa essa informação para ele. Olha, no seu primeiro boleto vai vir R$ 15 para o associado, mais R$ 5 de taxa associativa. Mas nos meses subsequentes vem apenas R$ 5, tá certo? Outra informação super importante. Esse cliente, tanto do comércio quanto do funcionário público, ele recebe em boas-vindas. A gente diz que é uma entrevista qualificada. Como essa entrevista qualificada? Colocou essa proposta no cliente, ela é toda digital, toda online, gera PDF para o cliente. O cliente respondeu bonitinho lá a declaração de saúde e vocês finalizaram a proposta, com 2, 3 dias, eles vão receber uma ligação de boas-vindas. O que é que tem nessa ligação de boas-vindas? É apenas para confirmar se o e-mail e o telefone desse cliente está correto. Caso não consiga, a gente recebe, às vezes, a informação aqui que o cliente não pode atender telefone por conta do trabalho. Eles mandam também um WhatsApp para esse cliente. Ainda que não consigam por ligação ou pelo WhatsApp, eles nos enviam esse relatório de quem não está conseguindo fazer. É de suma importância vocês dizerem ao cliente que precisa responder às boas-vindas, porque é através dessa confirmação também que a gente tem um ok do boleto, né? Porque ele não vai receber o boleto em casa, ele vai receber através do e-mail. Então, já informa para o cliente. A gente sempre gosta de dizer os DDDs que ligam, que às vezes o cliente, quando é um DDD 11 ou de outro estado, ele não atende.
Então, os DDDs que ligam para dar boas-vindas, geralmente 11, 41 ou 21, ainda está ligando, Dani? O 11, 41 e o 61 liga ainda, Dani, para fazer o boas-vindas. O 11 e o 41 só. O 11 geralmente é o 11, 41 e o 21 ainda está ligando para fazer o boas-vindas. Então, informa ao cliente que após finalizar a proposta, né, eles vão receber uma ligação, caso não consigam uma mensagem através do WhatsApp referente ao boas-vindas. Eu vi algumas mensagens aqui perguntando sobre a taxa associativa e sobre a taxa de inscrição. A taxa de inscrição, vocês não recebem em mãos. Você vem no primeiro boleto do cliente e é por associado. A taxa associativa vem, vocês também não recebem em mãos, vem no primeiro e vem em todos os meses, né, subsequentes. E é R$5, tá certo? R$15 vem apenas no primeiro boleto. As entidades AEC, isso ele colocou aí a AEC, de funcionário do comércio. Vocês têm alguma dúvida? Estou vendo vocês estão caladinhos. Catarina. Oi, Rafael. Oi, pronto. Um cliente que ele contratou em Manaus, a classe, certo? Ele tem atendimento de consultas aqui em Fortaleza, normal. Isso, através da rede própria do Apvida. Tá. Além de urgência e emergência, ele tem também consultas eletivas. Uma informação importante: documentação necessária, RG, CPF, comprovante de residência e o contra-cheque, tá? Tanto de funcionário público quanto de funcionário do comércio, tá? Se Maristela quer falar? Não, só para confirmar, Catarina. Então, eu fiz a contratação, eu fiz o pai, a esposa lá e o filho. Entraram 3 pessoas. No primeiro boleto de mensalidade, esse cliente ele vai pagar R$15 por beneficiário. E a partir da segunda mensalidade, ele vai ter a taxa associativa também de R$5 por beneficiário? Não, ou só para o titular? Só para o titular. Maravilha, tá? grata. Outra informação super importante. Geralmente, em alguns produtos, né, dizem que o plano, a carteirinha fica disponível a partir de 24 horas. A gente sempre ressalva. Em até 5 dias, a carteirinha fica disponível para o cliente. Então, sempre informe, não é por 24 horas. Em até 5 dias. Se sair em 24 horas, ótimo, muito bom. Mas deixa ressalva, senhor. O senhor vai iniciar a vigência 1/8. Em até 5 dias, a sua carteirinha estará disponível. Tá? Se sair com 3 ou com 4 ou com 24 horas, ótimo. E aí ele vai ter essa carência reduzida que o Hélio ressaltou para vocês. Nos outros produtos, é necessário 30 dias para uma consulta, 60 dias para um exame simples. E aqui a gente tem uma carência super reduzida, exceto para parto, pré-existência, cirurgias e internações. Eu acredito que quando vocês passarem a divulgarem essa tabela, com esses informativos, né, de carência super reduzida, tanto para servidor do comércio, tanto para funcionário público, vocês vão ter uma resposta muito rápida, né, porque alguns estados não conhecem essa tabela. Quer falar alguma coisa, Hélio? Fala sim, Catarina. Vale salientar, pessoal, que estamos falando de uma tabela que tem preço reduzido. Aqui na minha praça de Salvador, tá? Eu posso falar com toda certeza. Hoje, produto igual a esse, nós não temos concorrente. Por quê? Porque a nossa tabela tem o menor valor do mercado. Então, é tabela com menor valor, é um produto sem carência. Isso aqui eu posso dizer assim, ó, vocês podem pegar isso aí e começar a divulgar, os clientes vão chover para querer fechar esses contratos, gente. É um produto que eu não tenho como comparar. Aqui na Bahia, esse produto é um produto que está sendo assim, um chamariz. A quantidade de vendedores que tem vindo se cadastrar só por conta desse produto. Então, eu acredito, Catarina, que aí também na sua região seja da mesma forma, né? Deve ser um produto que é aquele produto que chama. Exatamente, Hélio. Exatamente isso. Eu vi que tem uma pergunta aqui falando sobre se vir de outras operadoras também tem a carência super reduzida. Não, eu vi que a Dani respondeu. Por quê? Porque o nosso produto, ele tem uma carência super reduzida. Então, ele já tem essa super redução. Então, a gente não faz essa compra de carência, nem a redução de carência vindo de outro plano. Porque ao iniciar, praticamente,
ele já vai ter uma carência super reduzida, tá? A Dani quer dar uma palavrinha com vocês. Boa tarde, gente. Tu fecha o microfone? Referente a beneficiário que já teve uma contratação no classe administradora, tá? Do Apvida. Digamos que você está comercializando para um cliente e em nenhum momento o teu cliente informou que já teve o plano da classe. E se ele for fazer essa contratação, essa proposta vai ser declinada, tá? Então, o cliente saiu da classe com inadimplência, ele não pode voltar. Ele tem que negociar o débito em aberto, quitar o débito e solicitar a contratação. E essa contratação é diretamente com a administradora, não é via corretor. Então, sempre reforça essa informação. Ficou inadimplente, não tem como voltar. Catarina, me tira uma dúvida. Oi, Rômulo, pode falar. O titular, a contratação do titular pode ser até que idade? Até 64 anos? Isso, até 64 anos. Só o cônjuge que é até 69, certo? Isso, mas aí nos pontua, por exemplo, tem um cliente que é titular, que é 65 anos. Você informa, ó, a gente vai enviar para a administradora e vai ser feita uma análise. Às vezes o cliente não tem nenhuma pré-existência, nem algo para declarar, e aí a gente pode pontuar. Você informa para ele que vai depender da administradora. Mas Entendi. pontua cada caso. Entendi. Obrigado, Catarina. Nada. Gente, como vocês viram aí o Hélio e a Catarina falando, uma coisa bem importante frisar é para vocês entenderem qual sistema a classe benefício, contratar classe benefício, ela se encontra e qual das outras a administradora. A Dana, ela ressaltou uma coisa bem importante, né? Se o cliente ele já teve o classe benefício, ou seja, foi cliente da administradora, não estou falando da Apvida, foi cliente da administradora classe, e ele saiu por uma inadimplência, ficou lá aberto alguns boletos, possivelmente 2 boletos, beleza? Ele quer voltar de novo para a Apvida classe. Por que ele quer voltar? Tabela mais barata, carência super reduzida. Beleza, pode voltar? Pode voltar. Antes de voltar, o que ele tem que fazer? Ele vai ligar para a classe e vai dizer, eu estou querendo voltar. Eu queria ver qual é o meu débito que tem aí. E eles vão fazer o cálculo do débito. E eles vão negociar. Tipo assim, vamos supor que ele deve R$500, Jonathan, tem juros... Não vai pagar R$500. Ele vai negociar. Vai ser feita uma negociação. Ele vai dizer, eu consigo pagar logo estou devendo R$500, eu posso pagar R$100 logo para poder entrar no plano. E vai negociar as outras partes para poder voltar para o plano. Beleza? Uma informação que eu passo para vocês. Negociou, saiu da dívida. Não é isso? O setor para fazer a implantação já é um outro setor. Jonathan, isso os gestores nem sabiam ainda, que eu não tinha falado para eles. Hoje, e eu estou falando isso porque aconteceu comigo, na prática, negociou lá com a classe, negociou, beleza, é um boleto de R$100, negociou o boleto, resolveu lá a pendência. Você pode estar apto a fazer o plano de novo, o cliente está apto a fazer o plano de novo. Ele pode fazer o plano, lá já com o setor, ela vai dizer, eu vou encaminhar você para o setor, tal. Ou você pode buscar, o seu cliente pode buscar você e dizer, olha, resolvi a minha pendência, posso cadastrar o plano? Se resolveu a pendência, pode cadastrar o plano com você. Você não estava dando atenção ao cliente? Não era você que estava dando atendimento? Então você pode sim atender o cliente até o final, se caso já tenha sido resolvida a pendência financeira dentro da administradora. Entendeu? Mas antes disso, encaminha o teu cliente para resolver a pendência lá. Mas uma outra novidade boa que é o seguinte, a classe, ela não está no varejo. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos dar. Qualquer produto que você pensar na sua cabeça, a Apvida, ele vai estar onde? Na pasta do varejo. E a classe, Jonatas, onde está a classe? Ela está no sistema corporate da Apvida. E o que quer dizer isso, Jonatas? Quer dizer o seguinte, se mesmo que ele tenha uma inadimplência na Apvida com o plano lá varejo, se ele fizer o classe, ele consegue entrar? Consegue entrar. Então, imagina o quanto de clientes hoje que, devido a reajuste de outras administradoras, de outros tipos de contrato, estão tendo que sair. E muitas vezes ele tem que esperar 90 dias para entrar em outro plano. Na classe não tem isso. Ele pode ter saído da Apvida hoje, ele já consegue entrar.
ele pode estar com débito lá na Apivida. A gente é corporate. A gente que assume a conta. A classe assume a conta. Entendeu? Então, imagine o quanto de venda tem aí voando. Quantas notinhas de peixe tem voando aí só esperando você para pegar isso. Se você é corretor há mais de um ano e você tem uma lista de clientes, com toda certeza, se você pegar agora a sua lista e ligar para os clientes, você vai ter muito cliente que era da Apivida, que cancelou, que está inadimplente, que está apto para entrar no produto, num contrato da Apivida Classe. Então, esse tem um diferencial. Tem algumas pessoas, Hélio, que mandou algumas dúvidas. Não sei se você está no notebook ou está no celular, Hélio. Oi, Jonathan, estou aqui no notebook. Você consegue visualizar as perguntas para a gente responder? Aqui, só um instantinho. Gabriela Fernandes, se o cliente vier de outra operadora, possui redução nas internações e cirurgias? Acho que a Catarina já respondeu essa. Já respondeu. Próxima. Aline Viviane, redução de carência apenas para consultas e exames? Isso, consultas e todos os exames. Consultas Inclusive, e todos os exames. Sim, todos os exames. Isso. Tem mais alguma? Atendimento em outros estados também para cirurgias e internações? Vamos lá, é o que eu falei no início. O Apivida hoje, qualquer contrato que você fechar no varejo, ele é grupo de municípios e ele só consegue ter atendimento eletivo no local onde o cliente faz. Então, o cliente fez o contrato em Salvador. Ele é de Salvador. Fez lá com o Hélio em Salvador. Isso não é classe, isso qualquer produto Apivida. Ele vai conseguir ter atendimento de cirurgia onde? Apenas em Salvador. É diferente do classe. Ele fez em Salvador, mas se porventura ele está em Recife, ele precisa de um atendimento eletivo. Ele consegue ter atendimento eletivo. E Jonatas, Maílson Oi. aqui de São... Oi, Malisson, tudo bem? Maílson. Bom, só aproveitando a pergunta, tipo assim, ele pode utilizar consulta eletiva em qualquer estado que ele esteja, que a Apivida cobre, é isso? Isso, é isso mesmo. Qualquer estado que ele esteja, Maílson, e que a Apivida tem rede própria, ele consegue ter atendimento. Viu? Lembrando, tem que ter rede própria. Tem um linkzinho que é de rede exclusiva da Apivida. Quem te convidou, o gestor que te convidou, já pede para ele, porque com certeza ele vai ter em mãos. Se ele não tem, vai chegar, após terminar esse treinamento aqui, ele vai ter em mãos. É um linkzinho da Apivida, rede exclusiva, e ele consulta toda a rede da Apivida, que é gigantesca. Oi, Hélio. Já disponibilizei aqui no chat já, tá? Pronto. Tu já pega aí o que Hélio disponibilizou. O link da rede exclusiva, né, Hélio? Isso, o link da rede exclusiva. Boa. Eu já copiei e colei já. Tem aqui Maravilha. outra pergunta, né? Com quanto tempo de inadimplência o plano é cancelado? Com quanto tempo de inadimplência? Boa pergunta, boa pergunta. Olha só, o contrato hoje, vamos dar um exemplo que entrou na vigência primeiro, certo? Vigência primeiro, vencimento 8, não é isso, Catarina? Eles trabalham também com... Isso. Vencimento 8. Não tem nada a ver, mas não tem nada a ver, não. Deixa eu só desativar aqui o som do Rafael. Então, vamos lá. Então, vigência primeiro, vencimento o quê? 8. Beleza? Vamos supor que o cliente chegou dia 18 e ele não pagou o boleto. O que é que acontece, Jota? Cancelamento. O plano, ele é cancelado. Então, vigência primeiro, o cliente tem até 15 dias para pagar sem cancelar. Para pagar sem cancelar, até 15 dias. Passou de 15 dias, é cancelado. Entendeu? Não vai dizer que até o dia 18, que às vezes o cliente confunde. Fala até 15 dias, contando da data da vigência, que é dia 1º. Se ele paga até o dia 8, ele está pagando sem juros. Não tem juros para ele. Entendeu? Sem juros. E ele consegue ter atendimento normal. Mas passou 15 dias, contado da vigência, já é cancelado. Jonathan, e se ele pagar depois do 15º dia,
eu recomendo que ele nem pague. Ele ligue logo para a administradora para negociar o débito dele. Nem paga aquele boleto, porque vai estar cancelado já. Ele liga para a administradora, ó, meu plano foi cancelado, já é dia 18, tal, tarará, tarará, tarará. Tem um débito aí? Ele vai falar, tem. Eu quero negociar para poder fazer de novo o plano. Ele vai negociar e vai poder pagar e resolver. Porque se ele pagar, de toda forma, não vai reativar o plano dele. Porque diferente dos planos que são pelo varejo, o classe é pelo corporate. Cancelou na Apvida, não tem como reativar mais. Entendeu? Então, é só ficar atento a isso. É só ficar atento a isso, que esses são os detalhes que todo produto tem, todo plano tem, que se você não souber, você cai numa casca de banana. Mas como eu estou falando aqui para vocês, por experiência, vocês não vão cair. Então, vencimento primeiro, o cliente tem até 15 dias para pagar sem cancelar. Tem até o dia 8 para pagar sem juros. Beleza? Mas alguma pergunta, Hélio? Por enquanto não, João. Não? Maílson. Oi, meu querido. Isso está falando em relação ao cancelamento a só a primeira ou em relação a todas? Todas as mensalidades? Não, é a primeira, né? Porque a partir do momento que ele passou a primeira e todas, entendi agora a sua pergunta, todas, vamos supor, a primeira, ele pagou até o dia 8, beleza. Aí quando chegou lá na 10ª parcela, ele pagou depois do dia 18, é cancelado. Entendeu? Então, a coisa que tem que frisar bem para o cliente, você tem até o dia 15 para pagar sem cancelar. Passou o dia 15, por favor, liga direto para a administradora, nem paga o boleto, que você pode estar desperdiçando dinheiro. Liga para a administradora, resolveu lá, liga de volta para mim, se for o caso, a gente faz de novo o seu contrato. Um contrato novo. Beleza? É só deixar bem atento o cliente. Esses são o detalhe do produto da Apvida Classe. Tabela mais reduzida, carência mais reduzida, você consegue vender muito e só ficar atento a esse detalhe que você não vai ter problema nenhum. Tem uma pergunta sobre o mês do reajuste da tabela. A tabela do comércio, o reajuste seria agora em agosto e foi prorrogado para setembro, tá? Isso. E a tabela do servidor público, o aumento em setembro, a gente vai ver aí com a administradora se também ela pode ser prorrogada, tá? Mas aí o reajuste da tabela do comércio, que é a EC, seria em agosto, será em setembro, e a de servidor público está para setembro, tá? Boa, Catarina. Como vocês podem ver, essa é uma tabela que a gente fica bem abaixo dos outros produtos do varejo, como o Jonatas falou. Então, a gente espera, né? É necessário... A gente aguarda que seja também uma tabela um valor bem em conta também, tá? O que eu posso dizer para vocês, em contato com a diretoria da própria administradora, o reajuste vai ser mínimo, menor do que as outras administradoras. Menor do que as outras administradoras. Então, a gente vai continuar com o preço mais baixo. Que esse é o nosso diferencial. Eu vi que surge mais uma pergunta aí de alguém. Tem uma pergunta sobre fidelidade. Se tem fidelidade para o plano. Sim. Todo contrato coletivo por adesão, o contrato ele é anual. Ele é de 12 meses. Né? Se o cliente, Jonatas, ele deixou de pagar e atrasou ali, vamos supor, ficou em aberto. Vai ficar o débito? Vai ficar o débito. Tem que ir lá, negociar o débito para fazer um novo contrato. Não é reativar, que não tem como reativar. É um novo contrato. Entendeu? Então, assim, Jonathan, e depois de um ano, ele consegue cancelar o plano sem ter nenhuma multa, sem ter juros? Consegue. Jonatas, ele está com 6 meses de plano e vai ter que cancelar. Depende. Existe, pela regra da INSS, existem motivos de cancelamento sem multa. Existem motivos. Entendeu? Então, existe uma regrinha da INSS. Quem precisar, eu posso mandar lá da legislação 9656/98 e o seu cliente vai visualizar quais são os motivos, se ele se encaixa naquele motivo. Se ele se encaixar naquele motivo, ele vai conseguir fazer o cancelamento sem nenhuma multa, sem nenhum juros. Entendeu? Se ele não se encaixar nesse motivo, aí ele vai ter duas escolhas.
ele vai esperar completar os 12 meses ou pagar a multa proporcional ali ao tempo que falta para completar os 12 meses. Tem uma última pergunta sobre qual foi o último, acredito, percentual de reajuste, né? 10%. 10% foi o nosso último percentual. E outra, a gente aplicou o reajuste de 10% e com 6 meses em algumas praças a gente baixou 3% a 5%. Então, no final das contas, alguns clientes saíram ganhando. Entendeu? Então, é isso. O diferencial da tabela classe Apvida é preço, carência. Preço reduzido, carência reduzida. Então, isso faz com que você venda mais. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês bem prático. Eu estou aqui com a gerente da Alcroz, nossa parceria comercial aí em Espírito Santo, a Maristela. Né? Seja bem-vinda, viu, Mari? Beijo, Jonas, grata. Estamos gostando bastante aí do treinamento, viu? Bem-vinda. Conta conosco o que vocês precisar. Se precisar de um treinamento só com sua equipe, conta conosco aqui com gestores da Espaço. Tá bom? Ótimo, grata. E vamos dar um exemplo. A Mari, ela tem 2 corretores aí em Espírito Santo, João e Pedro. E João participou do treinamento da Apvida Classe, soube da tabela da Apvida Classe e está começando a ofertar cliente da Apvida Classe, a tabela da Apvida Classe para os clientes dele. E, de repente, o outro corretor, colega dele, não conseguiu participar do treinamento, o Pedro. E o cliente chegou para os dois. Né? Você sabe que cliente, eu acho que ele pesquisa o plano com todo mundo daquela cidade. E não sei o que ele vai por escolha. Eu vou por esse, depois eu vou... desse aqui eu gostei da voz. Esse aqui eu gostei disso. Esse aqui eu gostei daquilo. Eu acho que o cliente tem todas essas opções, né? Você já conhece na prática como funciona. Então, vamos lá, que o João ofereceu a tabela da Apvida Classe. Carência reduzida, preço reduzido. Beleza. O Pedro não ofereceu porque ele não conhecia a tabela. Não ofereceu. Eu te pergunto, quem vai vender mais? O João ou o Pedro? O João. E o que vai acontecer mais, sabe o que é? O corretor João, ele vai receber mais indicação de cliente. Sabe por que ele vai receber mais indicação de cliente? Imagina só, se aquela cliente dele que fechou a tabela Apvida Classe com o João, ela conhece 100 pessoas? Você hoje conhece 100 pessoas? Se você olhar no seu Instagram, você tem mais de 100. Se você olhar dentro do seu parentesco familiar, amigo, colega, você tem mais de 100 pessoas. Ela vai divulgar a tabela de quem? De João, que ofereceu o quê? A Apvida Classe. Imagina dessas 100 pessoas, 10 pessoas estão buscando plano de saúde, com vários outros corretores, inclusive Pedro. E Pedro nem sabe porque está perdendo venda. E está perdendo venda para João, que está pertinho dele, só que o João participou do treinamento da Apvida Classe, está com a tabela reduzida, está com a carência super reduzida. Depois é que ele vai saber, Pedro, João, por que está vendendo tanto? Cara, eu tenho a tabela da Apvida Classe aqui. Eu não conhecia essa tabela. Tem detalhe, gente. Às vezes o corretor subestima o cliente. O corretor subestima o cliente e faz assim, eu vou oferecer essa tabela aqui, que é mais caro, porque eu vou ganhar uma premiação maior, eu vou ganhar isso. Cliente não é mais besta não, gente. Cliente não é mais besta. Ele vai pesquisar na sua cidade com todos os corretores e eles vão achar a tabela mais barata. E se você não tiver com a tabela mais em conta para ofertar para ele, você vai perder vendas e negócio. Vou dar um exemplo. Em Manaus, a gente tem uma vendedora hoje, lá só de vendas da Apvida Classe, ela puxa mais de 50 vidas mês. Vendedora. Hoje, um vendedor, a média, puxa 10 vidas, 15 vidas mês. Um bom vendedor. Hoje, ela puxa mais de 50 vidas Apvida Classe. Por quê? Ela tem a tabela mais em conta, ela tem a carência super reduzida. Então, ela recebe só de indicação aquelas 50 vidas. Então, o que eu estou dando dica aqui para você, foca, tabela reduzida, carência super reduzida, que é a Apvida Classe. Beleza? Mais alguma dúvida? Não, essa foi a última dúvida que tinha lá no chat. Alguém tem mais alguma dúvida para perguntar? A hora é essa, viu? E sobre a tabela aí, Flávio tem. sobre a tabela do funcionário público, tem um preço diferenciado, é isso? Ela é mais em conta do que a tabela do comércio. Foi a última tabela que o Hélio colocou, mas aí a gente vai disponibilizar.
O gestor que convidou você, acredito que ele vai estar disponibilizando as 2 tabelas. Eu vou até colocar agora lá no grupo. E aí, assim que terminar, ele vai estar te enviando, tá? Certo, obrigado. Nada. Jonatas e Catarina, vocês me ouvem? Sim. A gente tem uma dúvida do Flávio aqui. Ele levantou a mão. Eu queria Então, saber, boa tarde. Boa tarde, Eu queria Flávio. saber se essa tabela só é válida para Salvador ou se vale para toda a Bahia. Olha, Hélio. Fala aí, Hélio. Flávia do Espírito Santo, hein? Ó, Isso aí. Cara, deixa eu falar. Aqui na Bahia. Rapaz, ó, segura aí, Hélio. Maristela, é da sua. Hélio, eita, Hélio tá falando, cortou. Segura aí, Hélio, rapidinho. Vê se tu vai explicar. Mari, o Flávio é da sua equipe? Sim, Flávio é novato e já chegou arrebentando. Flávio é aquele que eu te mostrei que ele tinha uma listinha no dia que você estava aqui. Ah, eu conheci você sem lhe ver, viu, Flávio? Só pelo seu resultado, Seja bem-vindo aí. Você está no melhor time, o time aí da Maristela aí em Espírito Santo, viu? Muito Obrigado. bom. Tamo junto. É isso aí. Show. Rapaz, Flávio, meu amigo aí, ó, da Bahia, que morou na Bahia aí, ó. Aí. Valdemir, eu tô vendo aqui você aqui. Valdemir é meu irmão. Meu irmão paulista baiano. E paulista baiano? Como é? Ele tá no Espírito Santo também? Você tá no Valdemir? Você tá no Espírito Santo também? Não, eu tô na Bahia aí. Sou convidado do Hélio. Salvador. Você tá na Bahia. E é irmão do Flávio? Como é isso? É encontro? Já se conheciam? A gente se conhecia, mas não sabia que ele tava na mesma administradora também. Olha só, Mari, tá vendo? Ô, Mari, eu não vou poder vender na Bahia, não, porque meu irmão tá lá vendendo, né? Pode sim, o sol brilha para todo mundo. É verdade. É isso aí. Show de bola. Seja bem-vindo, Valdemir. Seja bem-vindo, Flávio, viu? Obrigado. Top. Posso nem falar, Valdemir. Você também está com um ótimo gestor aí, que é o Hélio. E você já sabe disso mais que eu. Referência aí, ó. Top. Hélio, fica à vontade para tirar dúvida do Flávio. Então vamos lá, Flávio. A Bahia, você sabe que a Bahia é gigante, né? Muito. Se você não conhece, venha conhecer, meu amigo. Eu morei aí 8 anos. Oi? Morei aí 8 anos. Aí. Bahia é gigante, cara. Assim, a Apivida, ela tem o costume de liberar a ação de venda delas somente onde ela tem a rede própria. Então, você vai conseguir comercializar em alguns municípios que possuem essa rede própria, tá? Então, existe naquele link que eu passei aí para vocês, nesse link aí é bem detalhado, mas eu já te adianto, você pode comercializar em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões, tem as regiões. Você entrando aí nessa rede exclusiva, você consegue ver pormenores de cada município. Então, você só consegue comercializar onde tem a rede própria da Apivida, tá certo? Entendi. Eu pensei, porque até mesmo um tempo atrás eu recebi uma cotação no extremo sul da Bahia. Eu até compartilhei com o Valdemir na época, para ver se ele podia nos ajudar, né? E a gente não conseguiu atender o cliente, assim, eu daqui, nem conseguimos por lá, porque o cliente também não tinha entidade de classe, era uma pessoa aposentada, né? E ficou difícil de dar um atendimento para o cliente. No extremo sul Aí, não temos ainda Ilhéus, aquela região mas ali. Já te adianto que... O extremo sul, Hélio, o extremo sul da Bahia pega quais cidades, Hélio? Jonatas, não ouvi? Hélio, o extremo sul da Bahia pega quais cidades? Jonatas pega Teixeira de Freitas, tem a questão lá de Vitória da Conquista, tem umas regiões, assim, que é bem para o sul mesmo. Até eu tinha falado com você que a gente estava desenhando aquela operadora que você quer vir visitar aqui, ela consegue atingir lá, e é um dos focos da gente. Depois tu me passa quais são as cidades, que eu acho que tem uma tabela. Aí a gente tem um outro momento, viu, gente? Aí a gente faz um outro treinamento, outra tabela. Beleza?
que às vezes a dúvida de um é a dúvida de todos. Eu passei o link, mas se Jonatas deixar, eu só vou compartilhar minha tela novamente aqui, só para abrir para vocês aqui, Compartilhe. onde vocês Compartilhe. vão verificar a rede exclusiva, rapidinho. Apareceu aí, pessoal? Tá Está sim. aparecendo. Pronto. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, a Bahia, puxar a sardinha para o meu lado, vendam bastante aqui para a Bahia, tá? Vamos lá. Então, aqui, vocês têm a rede credenciada, tá? Então, aqui, eu tenho a rede de hospitais, né? Pronto atendimento, clínicas. E aqui nas clínicas, é onde você já vai vendo. Por exemplo, aqui, ó, se eu mostrar para vocês aqui, ó, Clínica Camaçari, Clínica de Alagoinhas, Clínica de Feira de Santana. Então, nas regiões onde eles possuem a clínica, tá? Ou o hospital, vocês conseguem comercializar, entendeu? Sempre onde tem rede, sempre onde tiver a rede, vocês vão poder comercializar. Esse é o mesmo link que eu coloquei aí para vocês. Já pega esse link aí que eu mandei aí, clica e deixa lá salvo, que na hora que vocês quiserem comercializar em alguma região aqui da Bahia ou de algum outro estado, vocês já conseguem visualizar onde vocês podem comercializar. É bem prático. Maravilha. Então, eu acho que respondido, né, Flávio? Eu acho que só vão me responder uma pergunta, Maristela. Você vai ter que fazer uma votação na sua equipe para ver quem ganha. É descendente de baiano ou descendente de mineiro? Porque tá mudo. Tá mudo, Mário. Agora sim. Repete que eu não consegui entender, falhou. Você vai me responder a dúvida com a votação na sua equipe. Quem tem mais? É descendente de mineiro aí no Espírito Santo ou é descendente de baiano? Porque Eu já te digo que é difícil saber, hein? É complicado, é bem mesclado. Os baianos dão um pulo aí no Espírito Santo, fica no Espírito Santo. O mineiro vai, pega o trem, chega aí e fica aí também. É verdade, é verdade. É isso aí. Gente, mais alguma dúvida? Tudo certinho? Tem sim, senhores. O Marcos Tem mais? mandou Boa. aqui uma pergunta. Estudantes e outras classes se enquadra em alguma tabela ou é somente para profissionais do ramo de comércio e funcionários públicos? Vamos lá, deixa eu responder essa. Eu sempre respondo essa pergunta. Hoje a gente não perde vendas, certo? A gente trabalha com 2 entidades, elas são abertas. Jonatas, meu cliente não tem contra-cheque. Traga para a gente contratar ele, tá bom? Então, eu acho que aí você já consegue entender. Né? A gente não perde venda, não perde venda. Carteira, minha CTPS aí para você me contratar, viu? Não vai. É bem simples, gente. O que a Apvida, a classe, né, pede é RG, CPF e o Olerite, o contra-cheque. Jonathan, eu estou numa situação aqui boa. Foi até bom comentar isso, que já abriu uma outra informação que a gente passou batida aqui. A gente consegue fazer cotações para empresa, boletagem individual. Então, eu estou com empresa acima de 20 vidas e a empresa não quer ficar responsável financeira. Tem, Jonatas, como eu fazer uma cotação? Traz para mim, ou fala com o seu gestor, e aí vai chegar até mim, eu vou conseguir negociar com a administradora uma proposta para você, tá bom? Para você levar até a empresa. Boletagem individual, sem a empresa precisar ficar responsável. Beleza? Uma proposta personalizada para aquela empresa. Jonas, tem mais uma pergunta aqui. Oi. Agora, só que você falou aí nessa questão da boletagem individual, se caso tiver uma prefeitura, por exemplo, você até surgiu essa dúvida aqui agora, minha mesmo. Se for uma prefeitura, será que a gente consegue também fazer algum trabalho voltado para essa prefeitura, tipo, ele quiser fechar um pacote com todos os funcionários, alguma coisa assim? Até porque eu sei que muita gente aqui, às vezes, está em alguma região que tem um contato direto com a prefeitura e quer fechar um pacote dos funcionários, alguma coisa? Bom,
Hoje eu estou, até para falar para todos os gestores, tanto o gestor da Espaço Corretor, quanto também o da Alcross e de outras corretoras que estão aqui, não vou citar o nome, que eu não vou saber de todos. Hoje eu me especializei em contas grandes. Então, Jonatas, eu estou com a prefeitura de 5.000 vidas para poder entrar. Consegue alguma coisa? Manda para o teu gestor vai falar comigo e alguma solução eu vou conseguir encontrar que você não encontrou no mercado. São soluções que você não encontrou no mercado. Você bateu em vários lugares e não conseguiu. Eu vou conseguir para você, junto com o seu gestor. Beleza? Acho que seria essa dúvida, né, Hélio? Essa aí foi dúvida minha, viu? Agora deixa eu pegar aqui outra dúvida que tem do Marcos. Boa. Os atendimentos serão só nas redes próprias da Apvida ou possui também redes credenciadas de parceiros? Rede credenciada, não. Hoje só rede própria da Apvida mesmo. A tabela da classe, parceria com a Apvida, é só rede própria mesmo, que é justamente essa rede que o Hélio compartilhou na tela, que é o link que ele colocou de rede exclusiva. Isso aí é toda a rede da Apvida. Tem outra pergunta aqui também de uma pessoa ilustre, tá? A Maristela. Ela pergunta, esse material pode ser disponibilizado para as equipes, meu amigo? Pode, com certeza. Inclusive, Mari, esse treinamento está sendo gravado, e se você precisar, a gente manda o link para você, e você bota para rodar com a equipe aí, viu? Maravilha, já estão me pedindo aqui. Show. Mais algum, Hélio? Cara, por enquanto aqui não. Pessoal, quem tiver dúvida, fica à vontade. Aqui a gente está em família, tá? A casa é de vocês, o momento é de vocês. Então, pode abrir o microfone, quiser abrir a câmera, pode abrir também. É tão bom quando a gente olha para o outro lado e vê o rostinho de vocês. Então, isso é muito importante. Se vocês quiserem, abram o microfone, fiquem à vontade, viu? Casa é de vocês. A gente está aqui para aprender junto. Vamos aprender aqui com baiano, com capixaba, com pernambucano. A gente aprende tudo junto. É isso aí. Mas, gente, eu acho que as informações principais do produto são essas para vocês. Eu vou deixar disponibilizado para todos os parceiros, tanto os gestores da Espaço Corretor, como o meu contato. Hélio, coloca meu contato, por favor, porque se eles precisar também, pode falar comigo, não tem problema nenhum. Aí você coloca o meu contato para eles. Mas é mais fácil você falar com o gestor. É mais fácil você falar com o gestor, porque o gestor ele vai estar pronto ali para te receber, tá bom? Só se for alguma coisa que o próprio gestor pediu para falar comigo, você já fala comigo, não tem problema nenhum, beleza? Vou estar aqui à disposição. E lembre-se, gente, tem muitos projetos de prefeitura, de empresas aí que estão cancelando o contrato e que precisam colocar o plano de saúde para o funcionário, mas elas não querem ser responsável financeiro. Traz que a gente vai buscar uma solução para você fechar um grande negócio aí com a venda de plano de saúde. Eu acho que tem alguém que quer tirar alguma dúvida, abrir o microfone. Isso? Ou não? Não? Tudo certo? Belezinha? Cadê? Ó. Não? Oi, Catarina, passar algum recado? Tá mudo seu áudio. Cadê a moça dos prints da foto? A moça dos prints. Eu queria ver aqui, eu não sei se tá aqui, gente. O Carlos ainda tá por aqui? Carlos lá de Brasília? Eu acho que ele já saiu. Pronto, beleza. Então, cadê a moça dos prints, né, Catarina? Agora é a hora de você abrir sua câmera. Vocês não sabem. Oi, Hélio. Rapidinho. Eu posso ir ali rapidinho me maquiar? Pode, vai lá. Eu dou 5 segundos. Baiano não vai rápido, não. Reza a lenda, viu? Eita. Bora aqui. Gente, vamos abrir a câmera para a gente conhecer vocês. É um print rapidinho. Bora. Cadê esse pessoal? Vocês vão ficar mais famosos do que vocês são. Eu sei que tem muita gente bonita aí que não abriu ainda as câmeras. Tem muita gente que já abriu as câmeras que são lindos. Olha esse cabra aqui. Ariel, olha que cabra lindo.
Um dia eu vou crescer assim que nem você. Ah, eu sei. Pronto, a gente já fez. Já, top. Deu nem tempo, Hélio, tu se maquiar. Mas Eu tudo não, certo. amanhã tem todos os jornais do Brasil. Catarina, você tá demais, Catarina. Gente,